Seja bem-vindo aqui ao canal Conhecendo Eletrotécnica. E na aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre comandos elétricos. Hoje eu vou mostrar esse painelzinho aqui a vocês aqui de comando, que nele contém uma partida direta de motor elétrico trifásico. E eu vou justamente aqui com vocês comentar aqui a respeito de alguns componentes que tem na partida direta e como é efetivamente a partida direta, quais os componentes que precisam, os que não precisam, e falar um pouco de cada componente especificamente, basicamente aí de cada um. Então vou abrir esse painel aqui junto com vocês aqui e ver se realmente essa partida direta está completa ou não está. Vou falar para vocês o que precisam, o que realmente está correto, o que não está, e algumas características aí sobre cada componente que tem nessa partida direta. Beleza, pessoal? Vamos lá acompanhar comigo. Eu vou abrir o painel aqui junto com vocês para a gente dar uma analisada aqui nesse comando elétrico e falar um pouco dos componentes, falar um pouco também de normas também, o que pode, o que não pode. Enfim, vamos lá, pessoal. Beleza? Continuidade aqui, galera. Vamos abrir o painel e vamos ver os componentes que contém nesse painel e falar um pouco sobre cada um deles. Vamos lá? Abrir o painelzinho, pessoal, aqui com uma chavezinha de fenda. Vamos ver os componentes que há nesse painel, galera. Falando a respeito um pouco sobre a partida direta, pessoal, a partida direta aí é dada a motores aí até 5 CV. Por quê? Porque motores acima de 5 CV com maior potência, a sua corrente de partida é muito grande, pode ter perturbações na rede e pode ocasionar alguns problemas aí, algumas particularidades. Então as concessionárias aí, até a própria norma mesmo diz que motores acima de 5 CV é previsto uma partida indireta aí, partidas aí como a partida soft start e a popular partida de estrela triângulo, para reduzir a corrente de partida desses motores elétricos. No caso, esse comando aqui elétrico é uma partida direta para um motor elétrico trifásico de indução. Então uma das características aí do motor elétrico de indução é a sua corrente de partida um pouco elevada. Mas vamos lá, pessoal. O intuito aqui é falar sobre comandos elétricos, então vamos avaliar aqui a partida direta. A partida direta, pessoal, é uma partida bem simples. Já que a gente está falando de comandos elétricos, vamos dividir aí a partida direta aí em parte de força ou potência, como alguns chamam, e a parte de comando, de controle. Na parte de força, pessoal, a princípio, o primeiro componente aí de proteção que tem na partida direta é justamente esse carinha aqui, pessoal. Esse disjuntor tripolar. Esse disjuntor, pessoal, qual a finalidade dele? Qual a função dele aí no circuito de potência para a partida direta? A função dele, galera, é proteger o circuito aí contra sobrecarga e curto-circuito. E isso, quando eu falo circuito, é todos os componentes que está depois dele. O próprio contator, os cabos, o motor também protege do curto-circuito, não efetivamente o motor diretamente, mas o circuito todo, como um todo, o cabeamento, enfim, contra curto-circuito e sobrecarga. Esse é o primeiro dispositivo aí na parte aí de proteção e da parte de força, de potência aí desse comando elétrico. Depois desse disjuntor, pessoal, esse disjuntorzinho aqui tripolar, vem justamente o contator. O que é o contator, pessoal? O que é um contator? Um contator é um dispositivo aí eletromecânico que ele trabalha com o seccionamento da fase aí de um circuito de potência, seja para alimentar um motor, uma máquina, enfim, uma resistência, enfim, ele secciona as fases de um sistema trifásico, pode ser monofásico também, como aqui se trata de um sistema trifásico. Ele secciona essas fases aí, e através de quê? Através de um acionamento de um comando elétrico feito para ele. Ele trabalha em função desse comando. Como assim ele trabalha? Nesse contator, pessoal, ele vem uma bobina. Essa bobina geralmente aí vem em níveis aí de 220, 110 volts, ou até mesmo 380 volts, ou até mesmo em corrente contínua, 12 volts, 24 volts, enfim. Aqui a bobina desse contator é 220, ou seja, quando eu aciono essa bobina, ele comuta esse contato, fazendo com que tenha a comutação dessas fases, alimentando o motor, pessoal, com essas fases. Essa é a função do contactor, ou chamada muitas vezes de contatora, contactor, enfim. Esse é o segundo componente aí da parte de força aí do comando elétrico da partida direta. O terceiro componente, pessoal, esse carinha aqui, ó, esse relézinho térmico,
ou chamado também de relé bimetálico. Esse sim, pessoal, protege efetivamente o motor, ou seja, protege contra sobrecarga e sobrecorrente, ou seja, aquecimento. Por exemplo, o motor trava o rotor, nele vem um ajuste de corrente para justamente ser ajustado. Essa corrente é ajustada de acordo com a corrente nominal do motor elétrico. Por exemplo, um motor de 10 A que trabalha com 10 A, ele tem a faixa de ajuste até 10 A para eu fazer esse ajuste para que ele trabalhe com 10 A. Acima disso, ele vai detectar que a corrente aumentou, podendo ter algum problema aí de sobrecarga ou sobrecorrente no motor elétrico, e automaticamente, quando ele vê esse tipo de comportamento aí, essa corrente elevada, ele vai e desliga o sistema, pelo fato de ele estar também interligado ao sistema de comando. Ele desligando o comando, automaticamente ele desliga a força, pessoal. Então essa é a função do relézinho térmico, que é proteger o motor contra sobrecorrente e sobrecarga. Aí você me pergunta, o disjuntor não protege? Protege, pessoal, só que o disjuntor ele tem uma faixa de corrente maior, então ele não vai conseguir, por exemplo, uma sobrecarga a mais no motor aí, de um motor que trabalha com 10 A passar 12 A, por exemplo, em função de ter um enrolamento estragado, ele está um pouco travado, e o disjuntor é maior, ele não vai disparar, então o motor vai trabalhar forçado. Por isso que precisamos de um relé térmico. Aí você me pergunta, poderia ser um disjuntor motor? Poderia, pessoal, porque o disjuntor motor é um disjuntor aí que, digamos que ele já vem acoplado aí com a faixa de ajuste de corrente, então é como se tivesse um relé térmico junto com um disjuntor, ele fazia a função dos dois. Então nesse caso eu não precisaria de um relé térmico, mas aqui eu preciso. Pronto, é isso, pessoal. A parte de força é o disjuntor tripolar, depois o contator, depois o relé térmico e alimentando o motor elétrico trifásico na saída do relé térmico, levando esse cabo para alimentar o motor. Essa é a parte de força. Parte de comando, galera. Parte de comando, se você observou aqui tem um disjuntor. Esse disjuntor é específico para o comando. Por quê? Porque eu preciso também de uma proteção para proteger os componentes que tem no circuito de comando. Qual é o dispositivo que tem no circuito de comando? Os dispositivos que tem no circuito de comando, pessoal, justamente são essas botoeiras aqui que vocês estão vendo aqui, botoeira e sinaleiro. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Justamente aqui, pessoal, aqui nós temos uma botoeira liga, uma botoeira desliga e também tem um sinaleiro. Aí você me pergunta, pela norma, pessoal, o botão verde, qual é a função dele? É de ligar o circuito, ou preto ou verde. Tanto faz usar o preto ou verde. O vermelho é para desligar, o botão de parada, ou seja, pode ser também um botão de emergência. O sinaleiro verde é para sinalizar que a instalação está numa condição normal para ser ligada. Para sinalizar que a máquina está em movimento, galera, necessariamente seria um sinaleiro branco. Aqui não tem. É uma das coisas que eu ia falar para vocês, que eu disse que algumas coisas que iam precisar e não precisa, e falar um pouco das características também. Então nesse caso precisaria de um sinaleiro branco para sinalizar que o motor estava em movimento, e um sinaleiro vermelho, por exemplo, para uma causa aí de uma anomalia aí no sistema, por exemplo, uma sobrecarga no motor, o relé térmico desarmou, então poderia ter um sinaleiro vermelho para sinalizar um tipo de problema. Nesse caso aqui só tem um sinaleiro verde para quando nós ligarmos aí o circuito, ele funcionar normalmente e está sinalizando que o motor está em funcionamento. Nesse caso, pela norma, seria o branco, pessoal. O verde é para dizer que o sistema está apto para ser ligado, mas nesse caso aqui não tem. É uma coisa aí que poderíamos corrigir aí pela norma, adicionando um sinaleiro branco para estar dizendo que a máquina está em funcionamento. Aí essa é a parte de comando, pessoal. A parte de comando é bem simples. A parte de comando eu tenho o que? Eu tenho um disjuntor, provavelmente dito como eu falei, disjuntor de comando. Após o disjuntor do comando, eu passo por onde? Do disjuntor do comando, pessoal, eu venho para o relé térmico. Por quê? Eu pego um contato 9596, que é um contato normalmente fechado. Por quê? Porque, como eu disse a você, o relé térmico ele atua com uma possível sobrecarga aí, se der no motor, uma sobrecorrente. Então, quando ele atua, esse contato comuta. Então, se ele está ligado em série, pessoal, com o circuito de comando, ele vai abrir. Ele abrindo, ele vai desenergizar a bobina do contator que está ligada nesse circuito de comando, vai tirar o seccionamento do
contator. Dessa forma vai desligar o motor, protegendo o motor aí contra sobrecarga. Beleza, pessoal? Essa é a parte aí de comando. Vem do disjuntor, passa pelo relé térmico, pega um contato fechado. Esse contato fechado ligando em série também com a botoeira, com essa botoeira aqui, galera, botoeira vermelha. Dela passa pelo botão liga, que é um normalmente aberto. Desse normalmente aberto vai justamente alimentar a bobina do contator, o A1 e o A2. E em paralelo com ela eu liguei o sinaleiro verde, justamente para quando eu acionar o motor, esse sinaleiro também ser acionado. E lembrando, algumas particularidades, era necessário uma botoeira branca aqui, aliás, desculpa, um sinaleiro branco para dizer que o motor está em movimento, e um vermelho, por exemplo, para dar uma sobrecarga, para quando alguém chegar, ver que tem um problema. Sinaleiro vermelho ligado, então tem um problema na máquina. Mas enfim, basicamente a partida direta é isso, pessoal. A parte de força é bem simples, temos 3 dispositivos, que são o disjuntor, o contator e o relé térmico, e a saída dele para alimentar o motor. E na parte de comando temos o disjuntor de comando, passamos pelo contato fechado do relé térmico, iremos para a primeira botoeira desliga, ligamos em série com a liga, fazemos um selo também, outra coisa importante que é o selo. Como essa aqui é uma botoeira de pulso, galera, quando a gente pulsa ela liga, mas quando a gente solta ela retorna. É uma botoeira com retorno por mola, então nesse caso fazemos um selo aí no contato 13 e 14 do contator, e aí temos o circuito aí performando de forma correta. Algumas observações aqui, pessoal, também, que como a gente fala de um sistema trifásico, existe a possibilidade aí de uma das fases ter um problema e cair. O que acontece? Para isso eu deixei até um espaço aqui para colocar um relé falta de fase. Por exemplo, se cair uma fase, o relé térmico ele atua, por exemplo, o motor vai esquentar. Se ele trabalhar com 2 fases, isso vai acabar esquentando ele, mas não de imediato. Então por isso é necessário ainda, pessoal, além do mais, um relé falta de fase para proteger o motor contra falta de fase. E existe outro relé de segurança, relé de sobretensão, enfim. Mas basicamente a partida direta é isso, pessoal. Para você que tem dúvida aí na partida direta, como montar o diagrama, nas próximas aulas eu vou estar ensinando a você como montar efetivamente o diagrama de força e o diagrama de comando da partida direta de motores elétricos trifásicos. E também em outras aulas também posteriores eu vou estar falando e vou estar ensinando a você como desenvolver um diagrama no CAD Simu, que é um software didático bem legal para quem trabalha na área de elétrica, seja comandos elétricos ou automação, para estar desenvolvendo um comando completo. Esse daqui, como eu disse, é uma partida direta bem simples, mas vale a pena que a gente observar as características aqui dessa partida direta aqui, para fazer uma análise aí, ter um pouco de entendimento aí a princípio aí. Para você que já conhece, pode você ter algumas dúvidas aí, tá perguntando aí, falta algum componente, falta outro, como eu falei, falta algumas coisas. Mas para quem não conhece a primeira vista aqui, pessoal, basicamente a partida direta é assim. E também vou estar postando vídeos aí como montar passo a passo uma partida direta, pessoal, seguindo o diagrama do circuito de uma partida direta, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, eu peço a você que, se estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta a nossa página e no YouTube se inscreva no canal, ative o sininho para que sempre que estiver postando uma aula nova, você fique por dentro aqui de tudo sobre eletrotécnica, beleza? Um abraço, até a próxima aula, fique com Deus e valeu, pessoal!